Olá, irmãos, meus amigos e amigas, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando você vai estar assistindo e participando desse vídeo. Hoje, domingo 18 de junho, reservamos alguns minutos para conversarmos através deste vídeo o nosso momento de escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, sobre um dos temas que estamos estudando hoje, baseado no livro de Philip Yancey, conhecido como Igreja, Por que me importar? O tema de hoje está no capítulo 3 do livro e traz o seguinte título: Alcançando além das paredes. Quero aproveitar e convidá-los também para estar conosco em nossa igreja, ali na Rua da Passagem, número 91, para podermos conhecer a manifestação e trocar experiências sobre esses temas que temos estudado em nossas gravações e ali na nossa igreja. Porque, na verdade, aqui a gente passa apenas rapidamente uma visão geral sobre o tema. Aproveito para lembrá-los também que nós estamos nas celebrações dos 117 anos de nossa igreja, da organização da nossa igreja. Nossos cultos matutinos e vespertinos têm a participação de conjuntos corais, de bandas que abrilhantam nossas celebrações com seus louvores. Então você é um convidado especial para estar conosco durante todo o mês de junho até o dia 2 de julho, quando encerraremos ali as nossas celebrações. Quero, neste instante, então, orar com você, pedindo a iluminação do Senhor para este momento em que nós estaremos conversando à luz da sua palavra. Então vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade, por este momento de estarmos, através desse recurso de informática, estar conversando, Senhor, com o teu povo, conversando com aqueles que têm interesse de aprender mais à luz da tua palavra nos temas que são aqui abordados. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, e ilumina o coração de cada um para que entenda aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando você ouve esta frase, alcançando além das paredes, o que vem na sua cabeça? O que você pensa quando você ouve? Eu imagino que cada um de vocês tem aí já uma resposta para essa afirmação que Philip Yancey colocou como terceiro capítulo do seu livro. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Você já se decepcionou com a sua igreja ou com alguma igreja? Imagino que sim. Quem não teve uma decepção com uma igreja ou com qualquer outra igreja? Você já ouviu essa afirmação de fulano é estagiário ou estagiário de igreja? Você já ouviu alguma coisa nessa linha? Pois é, eu já ouvi. Já ouvi, já vi, presenciei várias pessoas que se encaixam nesse título de estagiário de igreja. Nenhuma igreja serve para ele. Ele está aqui hoje, está na outra igreja amanhã, está numa outra igreja, numa outra comunidade, e no final das contas acaba não ficando em comunidade nenhuma. Ele é a igreja de si mesmo, né? Não tem interação com nenhuma dessas comunidades. Philip Yancey, que escreveu esse livro, A Igreja, Por que me importar?, foi exatamente consequência de atitudes como essa, ou seja, de decepções com a igreja, onde ele já convivia desde a sua infância e chegando na sua adolescência e juventude, ele se afasta da igreja. Só que
aconteceu que ele começa a mudar de atitude depois de um período afastado. Ele não cita isso no livro, mas eu imagino que ele tenha visitado outras comunidades e começou a perceber que essas comunidades não atendiam ao seu anseio, ao seu desejo. E aí ele se fez uma pergunta, ou fez uma pergunta a si mesmo, mais ou menos assim: que tipo de igreja seria se todos fossem iguais a mim? Olha, que pergunta! Que tipo de igreja seria se todos fossem igual a mim? Você já pensou nisso? Você já fez uma pergunta desse tipo? Nós sabemos que todos, sem exceção, toda pessoa tem defeito e virtude. Todos, sem exceção. Mesmo aqueles que, depois de alcançados pela graça misericordiosa do Senhor, continuam com defeitos e virtudes. Porque nós, ao ser alcançado pela graça do Senhor Jesus, nós passamos à situação de pecadores salvos, não mais de pecadores perdidos, porque reconheci o Senhor Jesus como meu Salvador. Mas os meus defeitos e as minhas virtudes, elas continuam. Podem até ser que as virtudes, elas aumentam, elas sejam acentuadas, mas ainda existirá defeitos que poderão macular a sua vida e, consequentemente, a igreja. É exatamente por isso que Jesus nos deu um modelo para a obra da igreja, que ela não deve ser esquecida de nenhum de nós. Foi lá na última ceia. Você lembra da cena? Vamos relembrar aqui. Os discípulos estavam todos reunidos, né? Imagina ali, preocupados em discutir, em estabelecer uma estrutura organizacional, com uma diretoria, eleger ali os oficiais, estabelecer ali uma hierarquia, escolhendo ali aqueles com padrões profissionais que pudessem atender aquela estrutura que eles estavam pensando. E enquanto eles estavam pensando nisso, conversando sobre isso, Jesus silenciosamente toma uma toalha e uma bacia de água e começa a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Inimaginável, não é não? Inimaginável. Pois bem, Jesus registra lá em João 13:15 a seguinte afirmação: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Filipe Ansem, fora da igreja, autocrítico da igreja, começa a perceber que o espírito de serviço é a maior marca de uma igreja que cumpre a vontade de Deus. Ele não estava preocupado com o defeito de um, com o defeito do outro, com a decepção de um, a decepção do outro, mas aquilo que efetivamente o Senhor gostaria que ele fizesse como igreja. E diante de um exemplo simples como este, não é não? Muito simples. Aí fica aí a pergunta: qual o estilo de ministério de Jesus para a igreja de um modo geral? Qual o estilo do ministério de Jesus para a igreja? Aí nós vamos lá no registro que Paulo faz nos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5, 7, ele faz o seguinte registro: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja que o modelo do ministério reconhece que o caminho para a força, que o caminho para o sucesso de uma igreja passa pela fraqueza. Lembra do
espinho na carne, que tão badalado, tão falado lá pelo apóstolo Paulo, que orou ao Senhor, que pediu por 3 vezes para que o Senhor removesse aquele espinho na carne, removesse aquilo que tanto o incomodava. E sabe qual foi a resposta de Deus às orações do apóstolo? Foi um forte não. Não. E por que Deus permitiu que o sofrimento de Paulo continuasse? O próprio Paulo responde, para que eu não me ensoberbecesse. Deus já havia, de uma certa forma, comunicado a Paulo que o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. E a igreja ela é composta exatamente de pessoas que têm defeitos e que têm virtudes. Que, como consequentemente, são pessoas que são fracas e carecem da glória de Deus. Por outro lado, sabendo dessa dificuldade que todos nós, pecadores salvos, carregamos como igreja, ele nos energiza, eu gosto de usar esse termo, né? Com esta promessa que tem sido a nossa válvula motora. Está lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, quando ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. É assim que nós, Igreja do Senhor, olhamos para fora, ou vamos sempre olhar para fora, alcançando além das paredes aqueles que precisam de salvação, apesar de nós. Apesar de nós. Foi isso que motivou muitas das vezes aqueles que se decepcionam, que saem da igreja e sabem que não, em todas elas vão ter defeitos, em todas elas vão ter dificuldades, porque a igreja é composta de pecadores, embora pecadores salvos, cristãos, mas com defeitos e virtudes, e que somente pela glória do Senhor, pela a destra de Deus em nossas vidas, é que nós vamos conseguir olhar para fora e fazer com que outras pessoas sejam alvo dessa salvação. Philip Yancey, ele usa, quando escreveu o seu livro, ele usa de várias metáforas para exemplificar a perseverança que ele usava consigo mesmo. Ele era um jornalista e ele gostava de correr maratonas, mas ele tinha um problema sério de joanete, de calos, que era um sobre o outro e que às vezes tirava de uma corrida, mas ele perseverou sabendo desse defeito que tinha, desse problema que tinha, embora recorresse aos médicos, mas ele persistiu e ele não desistiu de fazer aquilo que ele gostava de fazer, que era de correr as maratonas. E aí, já lá no final do livro, ele usa um artigo escrito pelo C.S. Lewis, que sintetiza não só a ideia dele ao escrever este tema, Alcançando Além das Paredes, mas também sintetiza a missão da igreja, a despeito de sermos o que somos, seres humanos com defeitos e com virtudes. E eu quero, então, já caminhando para o nosso fechamento aqui, dessa nossa conversa rápida, desse vídeo, lendo exatamente este artigo do C.S. Lewis. E ele coloca o seguinte, C.S. Lewis: parece que Deus não faz por ele mesmo nada que pode delegar às suas criaturas, nada que pode delegar a mim ou que pode delegar a você como igreja. Ele nos ordena a fazer devagar e desajeitadamente aquilo que ele poderia fazer perfeitamente no piscar de olhos. Esse foi o artigo escrito por C.S. Lewis a respeito da igreja como agência, como instrumento de Deus
para propagar a sua palavra. E aí Philip Yancey aproveita e informa e escreve no seu livro que não existe ilustração maior desse princípio do que a Igreja de Jesus Cristo, a qual Deus delegou a tarefa de encarnar a presença de Deus no mundo. Foi a Igreja. Todos os nossos esforços são exemplos dessa delegação divina. Tudo que nós fazemos como igreja é exatamente exemplo dessa delegação divina. Aí, como ele fez durante todo o livro, ele usa novamente um exemplo aqui do dia a dia de um pai e de uma mãe. Todo pai e mãe conhece um pouco o risco de delegar com sua alegria e sofrimento o início da caminhada de uma criança. A criança que toma seus primeiros passos segura, solta a mão, em seguida cai, depois luta, levanta de novo e tenta outra vez. E aí ele diz o seguinte: ninguém descobriu outra maneira de aprender a andar. Na verdade, não é assim que nós, como crianças, quando começamos a engatear, quando começamos a levantar, anda, cai, levanta e anda de novo e cai, e a gente percebe tudo isso. Mas é assim que ele aprende a andar. E aí ele traz esse exemplo também para a igreja. Sim, a igreja falha em sua missão e comete sérios erros, exatamente porque é composta de seres humanos que sempre carecem da glória de Deus. Mais uma vez, com seus defeitos e com suas virtudes, mas sempre carecem da glória de Deus. É o risco que Deus correu. Aquele que vem à igreja, e aí eu encerro dizendo para mim e para você, aquele que vem à igreja esperando encontrar perfeição, não entende a natureza desse risco, nem na natureza da humanidade e nem naquilo que efetivamente existe em termos de ser humano. Assim como todo romântico acaba aprendendo que o casamento é o início, não o fim, na luta por fazer amor e fazer este amor funcionar. Assim é todo cristão. Precisa aprender que a igreja é apenas um começo. Não é o fim em si mesmo. É quando nós começamos a propagar a palavra, mesmo com os nossos defeitos e mesmo com os nossos deslizes. É assim que nós entendemos esse alcançando além das paredes. Deus nos usando a despeito de nós, como pessoas que se decepcionam e pessoas que não se decepcionam, mas são atingidas pelo amor e pela graça do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e até o nosso encontro na igreja no domingo, dia 18.